Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. É uma alegria imensurável estar aqui nessa noite, a convite do pastor Jorge. Pastor Jorge é uma referência para nós. Desde quando eu comecei a frequentar o ministro da Labareda de Fogo, que eu ouço pastor Jorge, as primeiras mensagens que eu ouvi foi de sacerdote a palhaço. Foi uma das mensagens impactantes, não sei se algumas pessoas já lembram disso. E a gente vai amadurecendo. Eu estou na igreja quadrangular, sou pastor, sou superintendente lá. Estou na igreja quadrangular desde 94. Me converti na igreja batista em 88. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas é um privilégio estar aqui junto com o Maurino e a família, o Israel. E a vida nos ensina as coisas que o tempo nos faz compreender. O tempo, ele é maravilhoso, mas o melhor de tudo é entender o como Deus cuida de nós. Eu nasci em Santo Antônio de Jesus. Meus pais foram morar num sítio em 1984. Nós fomos morar no sítio. Morei nesse sítio até 1988. E em 88 não tinha mais o grau escolar que eu precisava. Minha mãe então tomou uma decisão. Meu pai era um comerciante, mas aquele comerciante que jogava, e um dia estava bem e o outro dia não estava. Na época do estudo, meu pai não tinha mais condições, não estava em condições de me levar para uma outra cidade para eu poder estudar. Nós não conhecíamos a Cristo. A minha família tinha um certo misticismo religioso, praticante de várias religiões. E minha mãe tomou uma decisão. A decisão de minha mãe era buscar alguém naquela cidade que pudesse me acolher para que eu pudesse estudar. E no dia 13 de janeiro de 1988, eu conheci a pessoa que ia me receber na sua casa para que eu pudesse ajudar essas pessoas que moravam ali e pudesse estudar. Foi um dia difícil. Foi um dos dias mais difíceis. 13 de janeiro é o dia do meu aniversário. Naquele dia minha mãe chegou naquele lugar, era uma bomboniere onde ela trabalhava, e me deixou lá. E ela ficou me olhando até o último transporte que ela tinha para voltar para o sítio. E antes de ela voltar, antes de ela sair, ele olhou para mim e disse: essa foi a decisão mais difícil que eu tomou na minha vida. Mas um dia, filho, você vai entender que o que eu estou fazendo é porque eu te amo. Para um garoto de 9 anos, era complicado entender isso. Aquela senhora me levou para a igreja Batista Betel. Ela frequentava. E lá, alguém começou a falar de Jesus para mim. Mas aquele foi um ano mais difícil da minha vida. Porque alguém tinha me apresentado a Jesus. E quando eu fiquei sabendo que tinha Jesus, eu ia para o fundo da casa e começava a olhar para o céu e a gritar e dizia: ei, Jesus, você existe, você está aí, você é poderoso, me mate. Essa foi a minha oração por algum tempo no quintal da casa, porque era difícil. Eu deixei meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos para morar com uma senhora, uma de 95 anos
a outra de 70 e poucos anos e a outra de 40 e poucos anos. São 3 pessoas. E eu sentia muita saudade dos meus irmãos. E eu me perguntava a Deus sempre, por que Ele fez isso comigo? O tempo foi passando, ela era costureira, ela fazia umas roupazinhas social, eu ia para a igreja, e os meus coleguinhas começaram a me chamar de pastor na crítica, mas eu ia. Morei 5 anos com ela. Ela foi embora para a capital, Salvador, e eu fiquei 1 ano fora da igreja. 1 ano e meio, praticamente. Mas eu ainda não entendia o porquê e o para que Deus tinha permitido tantas coisas na minha vida. Eu com 15 anos, eu já tinha um emprego, eu aluguei uma casa e eu comecei a morar nessa casa, porque eu já me sustentava com essa idade. O tempo foi passando, e eu fui aprendendo sobre Cristo. Encontrei a igreja quadrangular em 94. Ali eu me dediquei todo o coração a Cristo, comecei a fazer o seminário. Em 98 fui consagrado a pastor. Só que o tempo reservava algumas coisas. Cresci, fui aprendendo sobre Jesus, fui superando, mas agora tinha algo bom. Por quê? Porque agora eu podia estar com meus irmãos, agora eu podia estar com meus pais, e eu comecei a reconstruir a minha vida com os meus pais. E pouco tempo depois, lembro-me da primeira vez, depois de tantos anos, que eu consegui deitar no colo do meu pai e colocar a cabeça no colo dele, com muita dificuldade. Mas eu não posso esquecer aquele momento onde eu pude deitar e eu chorei por eu estar deitando no meu colo do meu pai pela primeira vez. Às vezes chegava até culpá-lo pela distância. E Deus começou a me dar o privilégio de eu desfrutar de um núcleo familiar, pertencendo de forma presente, finais de semana, feriados, reunião de família. E você não tem ideia de como meu coração se alegrava, porque minha mãe, às vezes eu chegava no sítio e ela dizia para mim assim: vai lá no fogão. Eu sabia que tu vinha, vai ver lá. Ela sempre tinha alguma coisa guardando, porque ela sabia que durante o meio da semana eu ia, era 20 e poucos quilômetros. Eu pegava o carro, se eu chegasse perto da BR, pode ter certeza que o caminho era o sítio. Mas aí, eles moravam só, meus irmãos já não moravam mais com eles. Um determinado dia, meu irmão me liga: Jaira, eu liguei para o sítio e os telefones não estão atendendo. E agora há pouco eu liguei e alguém atendeu. E foi um moço e passou para outro. E eu perguntei para os meus pais e eles disseram: olha, tem mais jeito não, senhor. Seu pai está na horta. E eu liguei novamente. Ele atendeu, passou para o outro e desligaram o telefone. Eu me dirigi para a casa de uns amigos da polícia militar e fui para o sítio. Quando nós chegamos já estava escurecendo. Pastor Isabel. Estava escurecendo. E eles me orientaram como devia me posicionar e pediu para que eu chamasse. E eu chamei meu pai, chamei a minha mãe, mas não tinha resposta. Chamei muitas vezes, não tinha resposta. Eles sinalizaram que eles iam entrar pelo fundo da casa.
e que eu ficasse ali, chamando. E de repente eu ouvi um deles falar assim: meu Deus, meu coração esfriou. Eu disse: eu quero entrar. Ele: não entre não, Jairo. Não, você não vai entrar não. Eu disse: eu quero entrar. Eu digo: abre a porta, eu tenho uma chave. Abre as trancas internas. E quando eles abriram, eu passei pela primeira sala. Na segunda sala eu comecei a ver marcas de sangue no chão. Na mesa eu vi os facões, algumas coisas que meu pai possuía, algumas armas que meu pai tinha, de coleção dele. E eu me dirigi para uma suíte. E quando eu entrei, meu pai estava de buço, sem camisa. A minha mãe estava de blusa, de calcinha, na posição fetal. E o cabelo da minha mãe cobria a cabeça do meu pai. Eles estavam mortos. Meu pai foi morto com 17 perfurações no tórax. Depois de mais de 3 horas de tortura, minha mãe foi morta com 9 perfurações no tórax. Depois de ser abusada, ela foi estrupada. E depois os dois sofreram esgojamento. Esgojamento é quando o corte no pescoço não faz a decapitação. Ali, eu sabia que eu não podia tocar neles. Eu saí desesperado, fui para a porta do sítio, para frente da casa, e comecei a gritar. Mas eu gritei com toda a minha alma, aquele que eu tinha conhecido algum tempo atrás. Eu comecei a gritar: pai, pai, pai. Mas eu gritei com muita força. Eu não estava mais gritando para aquele que estava ali. Eu estava chamando alguém que eu tinha conhecido há alguns anos. Mas eu gritei muito. E eu voltei. E eu gritava. E eu voltei. Eu não sei contar quantas vezes eu entrei naquele sítio e saí. Ali os policiais que estavam comigo voltou para a cidade para poder trazer a autoridade policial. E eu fiquei ali. Até eles chegarem. Saí dali com alguns policiais, depois voltamos. Quando eu estava voltando para o sítio, o Espírito Santo falou para mim assim: saia daí. Eles não estão mais aí. Eu ouvi a voz de Deus. E quando eu estava saindo, a delegada falou para mim assim: Jairo, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Eu disse: qual notícia? Ela disse... Eu disse: notícia ruim, doutora? Ela disse: é. Seu pai não tinha inimigos. Provavelmente foram andarilhos que fizeram isso. E você vai ter que conviver com a dor da impunidade sem saber quem fez isso. O sítio ficava em frente à BR-101. Tinha outras BAs. Nenhuma casa próxima. Isolamento. Então ele disse: você vai ter que conviver com essa dor. E eu fiz uma oração naquele momento. Eu disse a Deus: Deus, Pai, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me permita olhar nos olhos daqueles que fizeram isso. Ouvindo a voz de Deus, eu saí dali, fui até a delegacia, prestar depoimentos. Depois eu saí, eu fui para a igreja. E fiquei a madrugada na igreja orando. Liguei para alguns outros amigos da polícia para ajudar a gente nas buscas. Logo pela manhã, os jornalistas foram até a igreja conversar comigo. E naquele momento,
eles conversando comigo, eles fizeram uma pergunta para mim. E eles disseram: pastor, se acharem esses assassinos, você tem expectativa de que eles achem, de que eles sejam encontrados? Digo, sim. E se acharem, o que é que você vai fazer? Eu disse para eles: eu vou fazer o que Jesus faria. E eles olharam para mim e disse: e o que é que Jesus faria? Eu disse: Jesus perdoaria. Ele disse: você está dizendo que vai perdoar os assassinos dos seus pais? Eu disse: eu estou dizendo que eu vou fazer o que Jesus faria. E se é perdão, eu vou perdoar. Eu não tinha ideia do que aquilo ia trazer para mim. Trabalhei, pedi o pessoal do IML liberar os corpos, falei com a funerária para organizar os corpos, porque eu não queria que meus irmãos vissem o que eu vi. E eu fiquei ligando para o celular do meu pai e da minha mãe. E por volta de 11 horas, o telefone chamou. Eu liguei para a delegada, falei: doutora, o telefone está em área, vamos rastrear. E ela disse: Jairo, eu vou mandar um fax. Isso foi em 2007. 8 de março de 2007 foi o dia. E ele disse: Jairo, vamos rastrear. Eu vou mandar um fax. Eu disse: não, vou pedir aos policiais para irem pessoalmente entregar à juíza a solicitação, para que seja o mais rápido possível. Um dos amigos que eu tinha chamado para poder nos ajudar nas buscas conseguiu informação por volta de 6 da manhã. Nós sabíamos que eram 2 com sotaque sulino. Meu irmão já morou aqui no estado de Minas, eu também já passei algum tempo aqui. E meu irmão reconheceu que aqueles assassinos, eles tinham um tom de voz parecido com aqui do estado de Minas. De fato, eles eram de uma cidade pertinho aqui chamada Itabirito, 50 quilômetros aqui de Belo Horizonte. E aí, com outras informações, eles estavam com a roupa dos meus pais. E esses policiais foram para a cidade de Laje, porque o nosso sítio ficava no distrito de Laje. E quando eles passam em frente a um posto de combustível, eles olham e são despertados. Eles deixam a viatura na frente, voltam andando a paisana e abordam 2 homens que eles acharam parecido com as informações e disseram: e aí, cara, o crime foi faca ou facão? Eles disseram: foi faca. Prenderam eles. Logo depois, eu recebo uma ligação: Jairo, pegamos. E aí? Eu disse: traz eles. Eles vieram. Eu não falei nada para ninguém. Tinha umas 1.500, 2.000 pessoas em frente à igreja. Muita gente, muita gente. E quando a viatura passou com 2 homens, eu já sabia quem era. E aí eu pedi para me levarem para a delegacia. E eu fui para a delegacia. E quando eu chego na delegacia, que eu entro, a multidão de pessoas que estavam lá correram ao encontro para a delegacia. Foram também para a delegacia. E quando eu vou entrando na sala onde eles estavam, o Espírito Santo falou para mim assim: você não pediu eles? Olha eles aí. E eu me aproximei deles e olhei para eles. E eu fiz a pergunta que todos fazem: por que você matou? E qual foi a resposta dele? Porque eu tinha que matar. Eu disse para eles: eu não vim te condenar. Eu vim aqui para te perdoar. Eu vim aqui te dar o perdão. Mas o meu perdão não é suficiente, porque tem que haver arrependimento. E a pior condenação não é essa que você vai enfrentar. A pior condenação é a separação eterna de Deus. É o inferno. E ele olhou para mim
E disse: eu já estive no inferno, eu sei o que é o inferno. Eu disse: espírito maligno, qual é o seu nome? Ele sorriu e baixou a cabeça. E eu disse para eles: vocês estão perdoados. Saí, voltei para a igreja, fui sepultar meus pais. Voltando do sepultamento, andando, próximo à igreja, um diácono da igreja falou para mim assim: pastor, eu não serei mais crente. Eu não quero ser mais crente. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o senhor ora todo dia no final do culto para Deus livrar do homem violento, do homem sanguinário e do homem roubador. E um homem sanguinário, violento e roubador entrou na casa dos seus pais e matou eles. Eu disse... Ele disse: Satanás venceu, pastor. Eu falei: não, Satanás não venceu. Ele: como não venceu? Eu disse: não, porque está escrito: não tem mais aquele que mata o corpo e não sabe fazer, não sabe o que fazer com o resto. Tem mais aquele que pode matar o corpo e condenar a alma e o espírito ao inferno. Eu disse para ele: sabe por quê Satanás não ganhou? Por quê? Por quê, pastor? Eu disse: porque tem 4 dias, ou melhor, 4 dias que meu pai tomou a primeira ceia dele, com 79 anos. Porque tem 3 semanas que eu desci meu pai às águas e eu batizei meu pai. Porque o meu pai e a minha mãe já estavam em Cristo Jesus. Mas não para por aí. Agora eu comecei a experimentar algo. A família e a sociedade começou a me rejeitar. Ninguém queria o perdão. Meus irmãos não queriam mais conversar comigo. As minhas tias, ninguém queria conversar comigo. Porque quando eu chegava nos lugares, chegou Jesus, chegou o santo. Agora isso aí é Deus. E eu comecei a ficar isolado. Porque as pessoas só chegavam perto de mim para falar em matar, em matar, em matar, em vingar, em vingar, em matar, em vingar, em matar. Eu não encontrava pessoas para nos aproximar, para falar de outra coisa, senão isso. E foi ficando difícil. Por quê? Porque a impressão que dava era que eu não estava sofrendo. Eu me lembro que o prefeito tinha me convidado para fazer uma oração numa reforma que foi feita lá no município, num prédio. Eu me lembro que eu cheguei, pastor Jorge, e eu fui abordado, e ele se aproximou de mim e disse: você, o Jairo, pastor, né? Digo: sim. Ele disse para mim assim: sua mãe lhe carregou no ventre 9 meses. Sentiu dores para parir você. Passou muitas madrugadas acordada para cuidar de você. Seu pai trabalhou duro para lhe dar uma educação, para lhe dar uma instrução, para dar uma formação a você. Aí vem 2 bichos, 2 monstros, e mata seu pai e sua mãe de forma tão cruel. Aí vem você e perdoa. Eu não sei quem é o bicho pior, quem é o monstro pior, se é você ou se são eles. Eu disse para ele: eu entendo você, mas se você conhecesse Jesus como eu conheço, você ia fazer o que eu fiz ou coisa ainda maior. Mas o tempo foi passando e a dor foi aumentando.
E a minha curiosidade cresceu, porque agora eu queria saber como eles morreram. Eu não pude me despedir deles, eles estavam sozinhos. Eu estava vivendo o meu melhor momento com eles. Eu estava desfrutando algo que eu não pude desfrutar na minha infância. Eu estava podendo agora deitar no colo do meu pai, da minha mãe, viver aquele momento em família, estar na casa deles, aproveitando os finais de semana, os feriados, todos eles estávamos juntos. E mais uma vez, de forma abrupta, aquilo foi interrompido. Eu não podia mais cheirar aquele cabelinho branco e brincar, e abraçar, e beijar, como eu fazia. A dor era terrível. Porque eu queria sentir a dor que eles sentiram. E eu não sei explicar isso. Então me aproximei do perito da polícia. E eu queria cada detalhe do sofrimento deles. Tudo. Eu queria saber tudo. Eu peguei todas as cópias dos processos, do levantamento cadavérico, tudo. E cada vez que eu mexia naquilo, eu sentia dores, e doía mais. Até que eu um dia estava em casa, porque era difícil dormir e acordar. Quando eu dormia, quando eu deitava, o que vinha na visão era aquela cena. Quando eu acordava, vinha um pesadelo. Porque eu achava, eu tinha que voltar a dormir, eu queria voltar a dormir por causa da lembrança do que estava acontecendo. E aí, visita um pastor. E ele disse para mim assim: hoje eu vim trazer um recado de Deus para você. Eu sei que muitos te abraçaram, choraram contigo, mas hoje eu vim trazer um recado de Deus para você. E o recado de Deus, ele disse, ele disse: como foi que Estevão morreu? Eu disse: Estevão morreu apedrejado. E o que foi que ele viu? Eu digo que ele viu os céus abertos, o Senhor no trono com as mãos estendidas para recebê-lo. E ele disse: me diga como foi que seus pais estavam perto de morrer. Eu digo: ele disse que meu pai pediu para não fazer mal nenhum à minha mãe. E aí ele disse: e sua mãe? Eu digo: ele disse que depois de ter matado meu pai, ele colocou minha mãe de joelho, próximo ao corpo do meu pai. E antes de começar a esfaqueá-la, minha mãe começou a orar. E ela falava, ele disse no depoimento dele: eu antes de matá-la, ela começou a falar umas palavras que eu não entendia. Eu acho que ela estava orando, rezando, eu não sei. Mas antes ela começou a falar umas palavras. Meu pai e minha mãe morreram na quinta-feira. Meu pai tomou a ceia dele com minha mãe no domingo. Eu estive no sítio na terça. Na segunda, uma missionária entrou no sítio. Orou pelo meu pai, orou pela minha mãe e disse para minha mãe: você vai passar por um momento de muita dor aqui, de muita angústia, mas não temas, porque Deus está contigo. E o pastor perguntou para mim assim: você acha que alguém que está diante da morte, você acha que alguém que está diante do marido morto, alguém que está vivendo aquele momento, estaria em oração, estaria em quebrantamento de espírito, se Deus não estivesse com ele? Eu quero dizer para você, Jairo, você não estava lá, mas Deus estava lá com eles. Aleluia. Naquele momento eu entendi o que aquela mulher estava dizendo para minha mãe. Deus enviou aquela mulher para orar para minha mãe, para preparar minha mãe para algo que estava acontecendo. Porque 10 dias antes, uma membro da nossa igreja tinha tido um sonho. E ela disse para mim: pastor, eu tive um sonho. E o sonho foi que 2 homens entravam no sítio, matavam seu pai e sua mãe, cortavam o pescoço. E o Senhor vinha na casa dos meus irmãos para chamar eles para ter ao sítio. E você sabe quem eram os 2 policiais que foram comigo para o sítio? Os irmãos dela. Foi tanto que quando eu cheguei na casa dela, na casa deles, quem me atendeu? Ela estava lá visitando eles. E quando eu olhei para ela,
Eu disse: minha filha, o sonho. E minha mãe tinha me perguntado na terça-feira: meu filho, a mulher disse isso, será que seu pai vai morrer? Eu disse: minha mãe, eu não sei. Mas naquele momento o Espírito Santo confortou meu coração. E eu peguei aquelas páginas, aquelas fotos e o arquivei. Está lá no meu arquivo, no meu escritório. Mas a saudade bate e a saudade é grande. A saudade é terrível. E ela começou a me sufocar. Quem já perdeu alguém que ama sabe o que eu estou dizendo. A saudade dói demais. E ela começou a me sufocar e a dor era muito grande. Ao ponto de começar a entrar no quarto, fechar a porta, deitar e eu começar a chorar. E um dia eu estava lá. E naquele dia o Espírito Santo me visitou. E eu estava agarrado com a Bíblia chorando, desesperado no quarto. Porque eu não queria que ninguém me visse chorar, porque eu queria estar sempre forte para os meus irmãos. E ali o Espírito Santo me visitou. Eu abri a Bíblia, estava escrito: mas a nossa pátria está nos céus, onde ali eu ouvi o Espírito Santo completar: nos encontraremos. E o Espírito Santo falou para mim: é por um pouco tempo, Jairo, é por pouco tempo. E eu levantei daquele quarto, eu era outro homem, porque eu nasci dentro de mim uma esperança dizendo: eu sei que é por pouco tempo. E ali eu comecei a perceber as coisas que Deus vinha fazendo na minha vida. E o Senhor começou a me fortalecer. Eu estava curado de duas situações: da dor e da saudade. Mas eu comecei a sofrer a pressão de fora, porque as pessoas não querem perdoar. Os meus amigos vinham de tudo que era lado, e eles queriam autorização para poder executar, para poder matar. E a conversa era matar, matar, matar. Só que os dois homens, eles espertos com orientação jurídica, descobriram que eles estavam com mais de 82 dias sem ser ouvido pelo juiz. Entraram no Tribunal de Justiça com HC por excesso prazal. Eles estavam próximos a serem soltos. E agora veio as reuniões familiares. E qual era a dificuldade? Enfrentar a família que me chamava o tempo todo. E a pressão era grande. E os meus irmãos olhando para mim, eu comecei a me sentir muito isolado. Sabe o que é isolado? É isolado. E eu comecei a me sentir diminuído. E teve uma dessas reuniões que eu saí, mas arrasado. Mas o que aconteceu? Eu ouvi uma voz atrás de mim, de uma pessoinha de menos de 1,60 m, de quase 80 anos. Quem era? A mãe da minha mãe. Quem era a mãe da minha mãe? Parteira, rezadeira, foi na igreja evangélica uma única vez, no casamento da minha mãe que eu fiz com meu pai, que eu celebrei. Não sabia ler a Bíblia, muito menos assinar o nome. E ela foi se aproximando de mim e disse: Jairo, ei, vem cá. E ela se aproximou de mim. E eu estava arrasado, porque foi uma reunião terrível para mim. E ela se aproximou de mim e ela disse: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tu é filho, tu tem autoridade para perdoar. Eu sou mãe, eu carreguei ela no ventre e eu também tenho. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou contigo. Eu perdoo também. Aleluia. Pastor Jorge, aquele carocinho de areia começou a inchar. E eu não sei explicar, eu sei que comecei a ficar grande. E a impressão que eu tinha é que minha cabeça estava tocando nas nuvens. Eu fiquei enorme, porque tinha alguém que estava sentindo a mesma dor que eu. Alguém que tinha sentido a mesma dor que eu, porque ninguém conseguia. As pessoas já achavam que eu não estava sentindo dor,
Mas eu estava sentindo dor e eu queria me manter forte, eu era o líder. Eu precisava me manter sangrando em pé, mas eu queria ficar firme. Eu abracei ela. E a partir daquele dia eu não estava mais sozinho, porque na minha família tinha alguém que também tinha decidido a perdoar. E a partir daquele dia minha avó andou comigo. Aí ela aceitou Jesus. Aí eu batizei minha avó. E aí ela ia para o culto comigo todos os dias, até o dia que Jesus levou para a eternidade. Faz 3 anos. Mas o tempo passou. Muita influência. Eu tinha um controle deles lá no presídio. Eu sabia tudo sobre eles. E um dia meu irmão me liga. Estava no meu gabinete. Meu irmão me liga. Meu irmão falou assim... Ligou para mim, Jairo, digo, oi, eu estou aqui em Salvador, digo, sim, e aí, como é que tá? Ele, estou vendendo aqui, encontrei um amigo, eu contei a minha história para eles, e ele disse algo para mim, Jairo, meu irmão, ele disse para mim, que ele tem 2 cachorros dentro do presídio, e se eu quiser, antes das 5, eles estão mortos. Eu falei, você é doido? Você está ligando para mim para quê, irmão? O que é isso? Você sabe qual é a minha posição? Eu não quero ouvir isso. Ele, calma, Jairo, calma. Deixa eu falar. Digo, falar o quê? O que você está falando para mim? Ele, calma, você quer me ouvir? Você vai me ouvir, Jairo? Eu disse, tá bom, vale. Ele disse, Jairo, eu estou ligando para você, sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu digo, que decisão? Ele disse, Jairo, se eu quisesse eu já tinha feito, mas diante daquela proposta eu tomei uma decisão. Eu estou contigo, meu irmão. Eu tomei uma decisão de perdoar também. Eu perdoo também, meu irmão. E agora já não era mais 2, agora eram 3. Ah, Deus é maravilhoso. Mas o meu irmão caçula não. Ele estava muito revoltado. Meu tempo, pastor. Aí vejo. Eu convidei ele para ir no monte orar comigo. Ele foi no monte comigo um dia por insistir. Quando chegou no monte, ele disse, Jair, eu quero ficar sozinho, eu posso? Eu digo, pode, claro, deve. Mas eu estava perto dele. E eu vi ele orar. Ele disse, Deus, ele me chamou para vir para esse monte, eu estou aqui nesse monte. Eu nunca abri meu coração para perdoar. Mas Deus, é terrível viver sem sentir a tua presença. E se é para eu voltar a sentir a tua presença, Deus, eu quero declarar o perdão para aqueles homens que mataram meus pais. Eu perdoo também, Deus. Agora éramos 4. E eu comecei a perceber o agir de Deus. Aqueles homens foram sentenciados e condenados. Foram para um presídio. E eu tinha ganhado um primo para Jesus, que hoje é pastor. E ele foi visitar uma ovelha lá nesse presídio. E quando ele chega nesse presídio, quem é a primeira pessoa que ele encontra? Um deles. E ele olhou para aquele moço e falou assim, ei, o meu primo, você olhando para a minha fisionomia te lembra alguma coisa? Ele olhou para ele e disse, eu sei do que você está falando. E meu primo começou a conversar com ele. E meu primo começou a cuidar dele. E meu primo começou a evangelizar ele. E ele aceitou Jesus. E o outro aceitou Jesus. E meu primo servia a ceia para ele. Passou um tempo. E ele teve que ser transferido de volta para Itabirito. Porque ele já tinha um homicídio. E um deles tinha que vir para ser julgado. E eu fiquei sabendo que ele ia sair. Só que lá eu sabia todas as informações, eu tinha mais ou menos um controle sobre eles.
E quando eu fiquei sabendo que eles iam sair, eu não podia ter mais o controle, o que é que meu coração fez? Desesperou. Porque eu sabia tudo. Eu tinha um controle de tudo. Era meu passarinho na gaiola, né? Aí eu peguei o telefone. Comecei a ligar para os meus amigos. Liguei para um, liguei para outro, liguei para um, liguei para outro, liguei para um, liguei para outro. E tinha a última pessoa que não ia autorizar a transferência. Mas antes de eu fazer a ligação, o Senhor falou comigo assim: agora é com você? Agora é você que decide? Agora é você que faz, é? Eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito. Eu fiquei com muita vergonha. Eu senti muita vergonha. E naquele dia eu falei para Deus: Senhor, agora é contigo. Agora Ele está nas tuas mãos. Eu te prometo que eu não vou mais me envolver nisso. Agora Ele vai. Seja feita a tua vontade. Não foi fácil. Mas eu tive que decidir assim. O tempo passou. E de repente, um dos pastores de uma das igrejas, eu estou superintendente regional, e uma das igrejas, um dos pastores falou assim: tem um moço lá, que é diácono da nossa igreja, que falou que cumpriu pena lá, com os 2 homens. Ele é diácono lá, e ele cumpriu pena, pastor. Falei: foi. Eu falei assim: fala com ele que eu quero conhecer, quero conversar com ele. Aí um dia eu estou no ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, lá em cima da igreja, e eu falei assim: eu quero. Aí daqui a pouco subiu a família toda, e eles chegaram lá e falou assim: e aí, pastor, tudo bom? Falei: tudo. Eu sou diácono lá da igreja, do bairro São Paulo. Falei: sim, então. Ele falou assim: disse que o senhor quer falar comigo? Falei: falar contigo? Falou: é porque os meninos sabem que eu cumpri pena lá no presídio. Eu falei: aí eu entendi. Falei: vem cá, senta aqui, entra aqui, levei ele pro meu gabinete. Aí fui atender eles. Ele: então, pastor? Eu falei: então, você foi preso? Qual foi o crime? Ele disse: o crime foi homicídio, pastor. Eu matei um homem. Eu digo: e como é que é? Ele falou: não, eu matei um homem numa confusão. Mas eu queria perguntar logo o quê? Se ele conhecia, né? E aí foi lá e eu perguntei: e aí, tu cumpriu pena lá com fulano e ciclano? Ele disse: cumpri, pastor. Eu digo: me conta. Ele diz: pastor, eu era um bicho quando eu cheguei naquele presídio. Eu era um monstro. Eu tinha umas crises terríveis. Mas aquele homem, pastor, quando eu tinha crise, ele vinha orar por mim. Ele pregou para mim a palavra. Eu aceitei Jesus porque ele pregou para mim a palavra. E todas as vezes que eu entrava em crise, era ele que colocava as mãos e orava por mim. E o Espírito de Deus me acolhia, me abraçava. E hoje eu sou um servo de Deus por causa daquele homem que cuidou de mim enquanto eu estive lá dentro e ele estava lá preso comigo. Aí eu peguei e falei, eu fiquei assustado, pastor. Eu peguei o celular, fui lá na mídia, jornais, puxei as fotos, falei: moço, meu irmão, nós estamos falando dessa mesma pessoa, dessa pessoa aqui. Quando ele olhou, ele disse: oh, meu pastor, quanta saudade. Graça. A cruz é um lugar de graça. Muita graça. Às vezes eu perguntava a Deus: por que Manassés, por fazer tanta maldade, Deus foi lá e perdoou ele, tirou ele e ainda restituiu? Eu ficava assim perguntando para Deus, filho de Ezequias.
Mas ali eu consegui entender o tamanho da graça. Da graça. Amados, a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança. E veio alguém e trouxe uma ideia diferente da de Deus, e o homem se submeteu a essa ideia e teve a sua imagem deformada. E a Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus vivo. E nós olhamos para Ele, para que a nossa imagem seja restaurada. Eu descobri nisso. Tudo aquilo que eu imaginava que era difícil desde a minha infância, eu não estava entendendo. Eu perguntava por quê, mas a pergunta era para quê? Deus conhece a nossa trajetória, Deus conhece a nossa história, Deus sabia que tudo que eu ia enfrentar, tudo que eu vou enfrentar ainda eu não sei, mas Deus sabe. E Deus me tira de uma família que não conhecia Cristo. Ninguém da minha família, fui a primeira pessoa a conhecer Cristo da minha família paterna e materna. Deus me coloca dentro de uma casa onde aquela senhora cristã me apresenta a Cristo, me leva para a igreja, me faz conhecer Jesus, me apresenta ao Mestre. Eu começo a minha vida brigando com Ele, pedindo a Ele para me matar por causa daquela circunstância, mas de repente eu estou diante de uma situação e vivendo a situação e compreendendo que Deus não chega na nossa vida para sair, Deus chega na nossa vida para ficar. Deus não tem interesse de sair da nossa vida. E Ele estava lá. E quando chega diante daquela situação, o que é que eu descobri? Eu descobri que perdão não é sentimento. Eu descobri que perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão, amado. Perdão é uma decisão. E a gente entende isso. Por quê? Porque eu não esqueço do que aconteceu. Não é amnésia. O perdão, ele domina o sentimento. É uma decisão que vai te levar a dominar o sentimento, a dor, a angústia. E de repente Deus me permite a viver algo maravilhoso. Por quê? Porque agora eu estava experimentando um dos mandamentos dele. Experimentar os mandamentos de Deus é maravilhoso. A minha família agora, lado paterno, começa a aceitar Jesus e se converter. E de repente começa uma apoteose de conversões na minha família. Foi um sangue derramado, mas veio salvação por toda a família. Mas veja, eu disse para você, todos os dias nós tomamos decisões, sim ou não? Todos os dias nós fazemos escolhas, sim ou não? Mas olhe, estou terminando já. As decisões e as escolhas que nós tomamos, que nós fizemos. Fala para o teu irmão assim: as decisões e as escolhas, elas imprimem em você uma imagem. Pergunte para o seu irmão: com quem você quer se parecer? Nós vamos viver momentos difíceis, sim ou não? Todos os dias nós temos uma batalha, sim ou não? Mas todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós tomamos decisões. Com quem nós queremos parecer? Fique em pé no seu lugar. As coisas vão acontecer na nossa vida e nós vamos caminhar. Deus nunca esteve ausente, Ele sempre esteve presente. Mas nós temos o Espírito Santo. Jesus falou assim: não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. E o Consolador está na nossa vida. É Ele que nos convence, é Ele que nos ajuda. E até hoje, todos os dias que alguém me fazia uma proposta, sabe o que é que eu lembrava? E eu me perguntava: com quem eu quero me parecer? Talvez você se chocou com alguém,
Talvez alguém te feriu, alguém machucou você, alguém mexeu com você. E talvez você não teve a coragem ainda de tomar essa decisão. Mas eu quero hoje convidar você a tomar essa decisão. A decisão do perdão. A decisão de se parecer com Jesus. Porque o que é um cristão? Um cristão é um pequeno Cristo. Feche teus olhos. A vida é assim. Às vezes as pessoas vão chegar e vão sair. Algumas delas vão nos machucar. Algumas delas vão nos ferir. Mas Jesus chegou na sua vida, chegou na minha vida, chegou na nossa vida. E a imagem dele deve ser gerada em nós e está sendo gerada em nós dia após dia. O Espírito Santo está trabalhando nisso. E a cada dia mais, os nossos atos nos levam a parecer mais com Jesus. Ou nos levam a ficar diferente de Jesus. Talvez essa é a noite de você tomar uma decisão de perdão. Perdoe seu esposo, sua esposa, seus filhos, um vizinho, alguém da sua família, seu pai, sua mãe, não sei quem te feriu. Talvez você estava dizendo, eu não consigo vencer o sentimento. Talvez você precise dominar o sentimento. Mas essa é uma escolha que você vai fazer de perdoar. E você vai abrir a sua boca nesta noite e vai declarar o perdão. Você vai iniciar o processo de cura declarando o perdão, como aquele meu irmão fez. Abre a sua boca e diga, eu perdoo. Eu preciso perdoar. Se você lembrar de alguém, você vai começar a proferir a palavra, esse nome dessa pessoa até baixinho, mas declara o perdão nesta hora. Deixa o Espírito Santo agora visitar você. Deixa o Espírito Santo agora visitar o teu coração. Aleluia. Pai, nós estamos aqui. Pastor Jairo, você é um profeta de Deus aqui nessa noite. E isso que nós estamos ouvindo aqui, irmãos, pode escutar de olhos fechados. É um tratamento de Deus para nós. É um tratamento de Deus. Porque Pastor Jairo tem sido um instrumento muito grande de Deus. E quem feriu, quem machucou, quem magoou, quem destruiu ele, foi destruído, é o diabo. Destruiu a nossa vida, acabou com nossos planos. Mas só que Jesus entrou na história da nossa vida e nos vivificou, tirou a destruição que estava sobre nós, o pecado, a morte, igual aconteceu com Jó. Quando eu ouvi o testemunho do pastor Jairo, dentro de um carro, nós dois viajando, eu falei, eu preciso que o pastor Jairo vá em Belo Horizonte e conte para nós algo tão difícil, tão miraculoso, e ele pegue áreas da nossa vida que o diabo já conta a vitória, áreas que ele destruiu, como você diz, venceu, como seus familiares e esse moço que disse para você que o diabo venceu. Aí eu queria que você que está aqui hoje, você que ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus, você não vai conseguir pagar a conta dos seus erros. Eu não vou conseguir pagar a conta dos meus erros. Eu preciso de alguém que pague a conta. E o nome dele é Jesus. Você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus? Você quer reconciliar-se com Jesus? Você quer que Jesus pegue tudo destruído e faça algo novo? Você vai ter que declarar que você quer isso. Você vai ter que declarar para ele aí no silêncio da tua alma. E eu e você, nós que estamos aqui, que muitas vezes pequenas coisas, como um cisco no olho, que pode provocar um grande acidente, nos atrapalham, mas também pode ser uma grande coisa. Eu quero que o pastor Jairo ore por nós. Você que precisa perdoar alguém e por sua própria força você não consegue, como eu não consigo, sai do seu lugar e vem aqui no altar.